A senhora é mãe da Thaís Félix Pereira Nunes, correto, né? Correto. A senhora vai ser ouvida sobre os fatos desse processo, a senhora pode responder as perguntas que vão ser feitas para a senhora. Isso foi relatado na denúncia que no dia 31 de julho de 2023, no período da tarde, na Rua Oliveira, 271, Bloco 14, apartamento 502, bairro Vila das Flores, nessa cidade de Comarca, o senhor Cleidson Batista Goulart teria ameaçado a senhora Thaís. A senhora presenciou esse fato? Sim, não, aliás, não, eu estava no trabalho no momento que aconteceu tudo. Eu não presenciei. Consta ainda que às 18 horas ele teria agredido ela. A senhora presenciou isso também não? Não, eu estava no trabalho. O que a senhora sabe sobre esses fatos? O que eu sei sobre esses fatos é que ela estava saindo de casa para comprar algumas coisas para fazer janta e ele abordou em determinado ponto, que ele já conhecia a nossa rotina, abordou ela sobre a ameaça, levou até a casa da avó dele e, posteriormente, levou ela para um lugar mais ermo para atacar, fazer o que ele, enfim, fez com ela. E quem relatou isso para a senhora? Quem relatou isso para mim foi ela, A Thaís. a Thaís. Dada a palavra ao Ministério Público, doutora Islane. Bom dia. Bom dia. A senhora prestou aqui 2 depoimentos, um na delegacia e outro na frente do juiz numa outra ocasião. A senhora se recorda? Sim, me recordo. E a senhora se recorda do que a senhora mencionou naquelas ocasiões? Sobre exatamente o quê? Sobre o fato, Sobre o fato. tudo que ocorreu naquele dia. Isso. Foram me feitas várias perguntas, né? Inclusive se eu estava no momento, eu não estava, me fizeram o contato quando eu estava no trabalho. Aí, quando eu consegui chegar, minha filha já tinha ganhado alta, eu levei ela para fazer a perícia, né? Do corpo dela, do que aconteceu. E eu acompanhei ela na perícia, fui fazer todo o boletim, mas o que ocorreu no dia, ela me contou depois, né? Com mais calma, mais tranquilidade, ela me contou que ele abordou ela num determinado ponto, porque já conhecia toda a nossa rotina, ele era da minha casa, abordou ela em determinado ponto, levou ela sob ameaça até a casa da avó dele, e depois para um lugar mais distante, mais ermo, né, para atacar ela. Visto que ele já tinha feito algumas ameaças até a mim, falou que ia colocar os meus 3 filhos no caixão. Mas por que ele estava fazendo essas ameaças? É por causa do fim do relacionamento deles. Porque Tinha mais ou menos quanto tempo que eles tinham terminado? é por volta de um mês, mais ou menos. Uhum. E ele chegou a ligar para mim, né? Tentando me convencer. Inclusive, me encontrei um determinado dia com ele, com a mãe dele, a Shirley, no supermercado. Ele veio me pedir desculpa, né? Por tudo não ter dado certo. Eu falei com ele, eu não guardo raiva nem rancor dele. Só que cada um tinha que seguir seu lado, né? Seguir seu caminho. Só que ele se transformou. Não aceitou esse fim, ficou sabendo também que ela estava conhecendo outras pessoas. Eu acho que isso que aumentou o ódio dele e para ele chegar a fazer isso. Entendi. Então, nesse período do término, a senhora disse que ele já tinha feito outras ameaças para a senhora, inclusive. Ele fez por WhatsApp, ele já chegou a ligar para minha filha, mandar mensagens no WhatsApp ameaçando ela. Mas ele falava o quê? Que ele ia matar, que ia bater, que falava o quê? Que ia matar. Ele falou que o meu filho, o queridinho, um dia ia aparecer lá em casa todo machucado, que ele ia aparecer lá em casa todo arrebentado. Ele falava que O filho da senhora? meu filho, Ele tem quantos anos? ele tem 16 anos. Que ele tem um instinto muito protetor, o meu filho do meio, né? E ele sabia onde tocar minha ferida, que é o meu filho do meio, que ele é muito protetor a mim. Aí ele falou um dia que o meu filho qualquer dia, iria chegar lá em casa todo arrebentado. E várias ameaças no WhatsApp que ele fazia para minha filha. Isso foi ano passado.
Isso no ano passado, de 31 de julho. Uhum. A sua filha tinha quantos anos, né, na data que aconteceram esses fatos? Ela tinha 16 anos. E eles tiveram um relacionamento por quanto tempo, a senhora sabe? Por mais ou menos 1 ano e meio. E eles chegaram a morar juntos? Sim, por volta de 2 meses, 2 meses e meio. E o que foi que aconteceu que eles se separaram? Eles se separaram porque ele apresentou um comportamento mais agressivo. Inclusive, um dia, onde eles estavam morando, minha filha chegou e encontrou entorpecentes numa mesinha do apartamento. Aí foi que ela conversou comigo, mãe, está acontecendo isso, isso e aquilo. Eu falei, filha, então não dá certo, volta para casa. Foi quando tudo acabou. Quando eles moraram juntos, eles tinham a casa dele ou eles moravam na casa da avó dele? Eles alugaram um apartamento para eles dois morarem, só os dois. Entendi. Lá onde aconteceram esses fatos, é perto da residência da senhora? Sim, é próximo. E é próximo também da casa da avó? Sim, inclusive no mesmo condomínio da avó dele. Tá. E depois que eles separaram, ele voltou a residir na casa da avó, é isso? Sim, quando eles se separaram, ele ficou morando na casa da avó dele. Tá. Agora, essa questão, eu não entendi muito bem, o que a Thaís foi fazer lá na casa da avó? Isso, ela falou que ele levou ela sob ameaça, falou que ela deveria pedir desculpa para a avó dele. Mas desculpa do quê? Porque teve um dia, minha filha foi buscar as coisas dela no apartamento. Quando tudo acabou, Uhum. ela foi buscar os restos das coisas dela no apartamento. Ele fechou a porta e a avó dele apoiou ele. Ele fechou a porta, não queria deixar minha filha sair se ela não entregasse o telefone. A avó dele apoiou ele e manteve a porta fechada. Minha filha só conseguiu sair porque meu filho chegou lá, bateu na porta e aí eles liberou minha filha. Aí eu falei para ele, sua avó não deveria ter feito isso, sua avó foi conveniente com coisa errada. Eu falei com ele. Aí ele se sentiu ferido com isso que eu disse. Uhum. E ele colocou a Thaís na obrigação de pedir desculpa à avó dele por coisas que eu falei. Então, essa situação que teria acontecido com a avó não foi no dia dos fatos, não. Foi em momentos Não, antes, quando ela foi buscar as coisas dela na casa. não, o fato do Gleidson e a avó dele prender a Thaís no apartamento foi em dia diferente. Entendi. Agora, o fato dele. Aí ele queria que a sua filha pedisse desculpa por causa dessa data anterior aí. Isso. Entendi. Ele levou a Thaís para pedir desculpa nessa mesma data que ele desferiu as facadas contra ela. Uhum. O Gleidson falou aqui no último depoimento que ele deu que quem estava indo atrás dele era a Thaís, que ele não queria mais nada com ela, que ela que ficava ligando, perturbando ele. O que a senhora tem para me dizer a respeito disso? Eu sinceramente, pelas conversas todas, porque eu acompanho. Eu tenho que acompanhar porque ele ameaçava tanto a mim quanto aos meus filhos. E ele ligou para mim me ameaçando. Entendi. Ele ligava para ela, ele mandava mensagem, ela mostrava para mim, olha aqui, mãe, o que o Gleison está falando. Ô, mãe, olha aqui. Só que eu nunca levei em consideração, nunca achei que ele chegaria, às vezes, de fato, que eu considerava ele como filho. Então, nunca imaginei que ele realmente poderia fazer alguma coisa. Sempre pensei que fosse só ameaça. Pode ser, sim, que a Thaís, em algum momento, tenha ido ir atrás dele, uma recaída, digamos assim. Pode ser, sim, mas na maioria das vezes, inclusive as conversas que eu olhava no telefone dela, ligações, ele estava ameaçando querendo que ela voltasse. Inclusive, fazia meio que uma pressão psicológica, tentando mostrar a ela que ele estava com outra pessoa. Ó, Thaís, eu estou te olhando daqui da rua de cima, eu sei o salão que você vai, eu sei a padaria onde você vai, eu sei o supermercado onde você vai, então vigia que eu estou de olho. Isso é uma ameaça. Deixar bem claro que está o tempo todo de olho. Inclusive, eu recebi uma ligação, ó, daqui uns dias seu filho cheguei todo machucado. Eu vou colocar seus 3 filhos na vala. Eu fui ameaçada, não foi somente a Thaís. Uhum. Lá atrás,
do prédio da casa da avó, tinha algum barranco, como que é? Tenta me explicar assim, como que é o relevo lá, porque ela mencionou alguma coisa de barranco. Sim, sim, tem a entrada do condomínio, aí tem os fundos do condomínio. Nesse fundo tem um muro que divide um outro condomínio. E nesse fundo tem um barranco. Tem o barranco, tem um muro e tem uma passagem para o outro condomínio. Tem um muro, a passagem para o outro condomínio e o barranco. Uhum. Aí eu acho que foi nesse local que ela conseguiu passar para o outro condomínio, onde as pessoas conseguiram dar apoio para ela. Tá. E como que ela contou para a senhora que os fatos aconteceram? Ela contou que ela estava indo ao mercado comprar umas coisas para fazer janta. Ele abordou ela até próximo da igreja onde eles frequentavam até e levou ela sob ameaça até a casa da avó dele. Depois de ter ido lá, ela teve que pedir desculpa. Depois falou: Não, eu vou te levar em casa. Ela: Não, não vou, não vou, não vou. E levou ela sob ameaça até próximo desse barranco, um lugar mais distante, um lugar mais ele. E aí o que aconteceu lá nesse barranco? Aí ele começou a desferir as facadas contra ela. Ela falou que viu que ele queria perfurar a barriga, ela se deitou de costas no chão, aí foi onde ele acertou bastante as pernas dela. Na parte de trás? Isso, na parte de trás das pernas dela. Entendi. A Thaís estava esperando que ele fizesse, apesar que a senhora, né, falou das ameaças que estavam acontecendo antes, ela estava esperando esse tipo de atitude dele? Não, jamais, nenhum de nós. É um fato que pegou a gente de surpresa, totalmente, que ele era eu gostava muito dele, era como se eu tratava ele como se fosse meu filho. Então a gente nunca pegou todo mundo de surpresa, tanto a família dela quanto a minha, ninguém esperava. Tanto que, apesar de ameaças, a gente falava: o Gleidson é um menino bom, ele não vai fazer isso. A gente nunca esperou. Entendi. E hoje, a senhora ou ela sentem medo dele? Como que está a situação hoje? Sim, eu temo muito se um dia ele estiver solto pela minha vida e dos meus filhos. Inclusive, dias atrás, você sabe quando a gente fica stalkeando alguém em rede social, imediatamente você aparece como sugestão de amizade, digamos assim. E ele tem aparecido com muita frequência como sugestão no Instagram do meu filho. Ele com o uniforme do sistema prisional, como solicitação para o meu filho, do meio. Então, ele tem acesso à rede social, talvez lá de dentro ele esteja sabendo tudo que acontece na nossa rotina. Eu tive que mudar minha rotina, a rotina de escola dos meus filhos, minha rotina de trabalho. Apesar que isso é muito pouco, né? Então, a senhora acha que mesmo ele estando preso, ele está com acesso? Ele tem acesso. Ele está lá no Instagram dele com o uniforme do sistema prisional. Eu acho que é um absurdo. Entendi. Esse bairro onde os fatos aconteceram, as pessoas têm um pouco de receio de falar o que está acontecendo, o que não está? Perguntando isso para a senhora, porque o dia que a policial civil foi lá, ela fez um relatório aqui falando que as pessoas tinham medo de falar. Sim, principalmente no local onde aconteceu, as pessoas realmente têm receio. As únicas pessoas que se sentem mais à vontade para falar sobre tudo que aconteceu é a família dela e a minha família. Quem? A família dela por parte do pai dela, que eu digo. Ah, tá. A Que família foi da quem Thaís. socorreu ela no momento. Entendi, foi a tia que teria socorrido. Isso. Entendi. A senhora sabe quem que foram as pessoas que ajudaram ela? O que eu sei foi a tia, a avó e o pai. Eu falo assim, no momento que ela estava sendo esfaqueada, as pessoas da rua. Não, é porque lá nessa região eu não conheço as pessoas de lá. Entendi. Tá bom, então eu não tenho mais perguntas. Obrigada. De nada. Dada a palavra à defesa, doutora Silvia e doutora Elisa. Andressa, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Fazer algumas poucas perguntas, só para esclarecer. Sim.
Qual o momento que a senhora chegou nesses fatos? Quando a senhora chegou, já tinha acontecido o quê? Qual que foi a participação da senhora? Quando eles conseguiram fazer contato comigo, minha filha já tinha sido liberada do hospital, já tinha tomado os pontos. Aí eu tive somente que levar ela para fazer a perícia e abrir o boletim. Na auditiva na delegacia, a senhora acompanhou? Sim, No exame de corpo de delito também a senhora acompanhou? sim, acompanhei. Quando a filha da senhora saiu da UPA, ela foi para onde? Para casa ou para a delegacia? Quando ela saiu da UPA, ela foi para a casa da tia dela, que foi quem socorreu ela, e ficou lá até eu chegar para a gente fazer a perícia e o BO, o boletim de ocorrência. A senhora lembra mais ou menos que horas foi isso que a senhora chegou? Eu não vou me recordar desse horário, não, mas foi bem tarde. Tarde da noite? Foi bem tarde da noite. Era por mais de umas 10 horas da noite, meia-noite. A senhora menciona aí que o Gleidson ameaçava. Sim. Ele ameaçava a senhora ou Thaís? Ele ameaçava a mim, os irmãos dela e ela. E ameaçava por que meio? WhatsApp, ligação. Assim, Pessoalmente mesmo, a mim ele nunca fez. Presencialmente, uma ameaça não. essas ameaças no WhatsApp, a senhora ainda tem elas? Eu tenho no telefone, eu só tenho que arrumar a tela dele, mas eu ainda tenho o telefone. Mas as conversas a senhora tem? Sim. E por que a senhora não entregou para a polícia? É porque não me foram solicitados, né? Ainda não me solicitaram nenhum documento, nada. Quanto tempo antes desse acontecimento ele vinha ameaçando a senhora? Foi o prazo com que eles terminaram, um prazo assim, de um mês e meio, mais ou menos, quando tudo acabou. Aí a senhora está afirmando que ele ficou um mês ameaçando vocês? Não um mês direto. A ameaça começou a partir do momento em que tudo acabou. Aí ele veio, vez ou outra, fazia contato com a minha filha no telefone, mandava uma mensagem, fazia uma ligação. Ele já mandou mensagem para mim falando que ia colocar meus 3 filhos na vala. Tá. Mas não é todos os dias. Antes do acontecimento, né, das facadas, quanto tempo antes foi o término do namoro? Foi um mês e meio, mais ou menos. Tá. Dessas ameaças, a senhora denunciou? Chamou a polícia? Nunca denunciei porque a gente nunca esperava isso dele, porque ele era um menino muito bom, a gente gostava muito dele. Então, a gente nunca esperava essa atitude dele jamais. Se eu tivesse certeza que isso pudesse acontecer, realmente eu teria feito, sim, uma denúncia, apesar que medida protetiva não ia impedir que ele fizesse o que ele fez. Tá, mas mesmo sendo ameaçada há um mês, a senhora não socorreu da polícia, das autoridades? Não, porque como eu falei para você, eu sempre considerei ele como um filho. E eu nunca pensei que ele pudesse ter essa atitude. A senhora menciona aí que ele ameaçou os filhos. São quantos filhos da senhora com a Thaís? Eu tenho 3. Com a Thaís? Com a Thaís são 3. E qual a idade deles, de todos? A Thaís, 17, Cauã, 16 e Yuri, 8 anos. Tá. Esses fatos aconteceram ano passado, em torno de um ano. Na época, então, o seu filho menor tinha 7 anos. Tinha 7 anos. Então, nem pelo menorzinho a senhora não fez denúncia, não pediu socorro? Não. É porque eu considerava o Gleidson como filho. A gente não via essa maldade nele. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Com todo o respeito que eu tenho pela senhora, pela filha da senhora também, eu preciso fazer algumas perguntas, porque o meu cliente não pode ficar indefeso. Sim. A senhora mencionou que ele já ameaçava Sim. a senhora antes do fato do dia 31. Sim. A senhora não chamou a polícia, mesmo ameaçando os filhos menores da senhora. Sim. A senhora não fez uma representação? Por qual motivo? É porque o Gleidson sempre foi muito bom. Ele sempre foi um rapaz bom.
Então, a gente sempre colocou ali naquela posição de que ele ainda está muito machucado com o fim do relacionamento, ele não vai ter coragem de fazer nada. Assim como muitas mulheres desse mundo pensam, muitas mulheres acabam perdendo a vida por ter esse tipo de pensamento, que a pessoa não vai fazer nada, mas só que a gente não conhece o coração do outro. Foi aí onde eu errei, onde eu me enganei, minha filha, eu me enganei. Em não dar esse apoio para minha filha no momento que ela precisou de ter essa visão, que precisava sim fazer uma denúncia. Eu levei muito mais pelo lado emocional do que racional, porque o Gleidson era um menino meu também. Eu considerava que eu tinha 4 filhos. Como é que eu vou denunciar um Gleidson? Na minha cabeça era uma coisa boba. Ele só está machucado no fim do relacionamento. Então, para mim, isso era uma coisa pequena. Eu achava que ele não iria chegar a essa via de fato. Senhora Andressa, eu Sim. faço essa pergunta porque a senhora disse que ele estava ameaçando há mais de um mês. Nós acabamos de ouvir a Thaís falando que ele não estava ameaçando ela. Entendeu? Uhum, Então, na verdade, está dando um choque aí. A senhora falando que ele ameaçava antes e ela falando que não ameaçava. uhum. Ele ameaçava só a senhora e os seus filhos, Não, não ameaçava a Thaís? Ele ameaçava a Thaís, sim, que ela chegou a me mostrar mensagem no telefone dela. Ela já chegou a me passar print de conversa. Olha aqui, mãe, olha o que o Gleidson mandou. Então, ela se equivocou quando respondeu o juiz na filmagem que nós acabamos de ver aqui agora. Então, Pode você ser que equivocou. sim, pode ser que sim. Tá. Porque ela respondeu que não tinha ameaça, só por isso que eu estou perguntando à senhora. Sim, Tá bom? Eu vou Sei passar a sim. palavra para o doutor Elias. Ok. Lucas, tá? Já liberamos a senhora. O Gleice e a Thaís foram morar em casa separada, correto? Ou não? Eles foram morar juntos em outra casa. Em outra Sim. casa. A senhora frequentava essa casa? Sim, eles faziam um almoço, eu ia, fazia uma janta, ia lá na casinha deles e voltava para a minha. Tá. E quantas vezes por semana a senhora ia lá? No máximo uma. E a senhora já viu drogas lá na casa? Eu mesma não. Então, como que a senhora ficou sabendo? A minha filha Ela, falou comigo. ela mostrou para a senhora as drogas? Não, ela falou que encontrou. Tá. Sobre as drogas também não acionaram a polícia? Não, não. Tem mais algum? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode pegar o outro, por favor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por um acaso, a senhora já ouviu alguém dizer que ele estava vendendo droga ou que ele possuía droga dentro de casa, a não ser da boca da sua filha Thaís? O próprio Gleidson, um dia, numa discussão com ele no telefone, não me recordo muito bem sobre o que a gente discutiu. Ele falou assim: eu não estou usando droga, não, Andressa, eu estou vendendo. Mas ele falou isso brincando. Não, Ou foi de um a gente estava discutindo, eu estava no meu trabalho, a gente estava tendo uma discussão por causa do videogame dele. Aí ele falou: Ô, Andressa, que eu não estou usando, eu não tô nem usando droga, não, estou vendendo. Ele falou num tom sarcástico? Ou ele falou num tom sério? Não estou sério. Mas se isso aí realmente estava acontecendo, já não me importava mais e não me importa. Sim. Mas que ele chegou a falar isso, falou. Então, eu estou perguntando porque, assim, quando você traz para um julgamento a palavra droga, isto, infelizmente, recai sobre o réu de maneira pejorativa. Sim, Quando você trazer a palavra droga sem ter nenhuma prova que a senhora viu, apenas de que alguém falou para a senhora, não fica bom para o cliente. Só por isso que eu estou perguntando para a senhora já viu mesmo? A senhora nunca viu? Eu mesma ver, nunca vi. Tá, também nunca ouviu terceiras pessoas, sem ser a filha da senhora, falando algum assunto de droga? Sobre o Gleidson, não. Tá bom, eu estou muito satisfeita, muito obrigada. Nada. Senhor jurados, tem alguma pergunta que querem que seja dirigida à declarante, à informante? Ok, está encerrado então o depoimento da senhora Andressa. Vamos passar então para o depoimento.
Não, não, obrigado. Bom dia, policial. Bom dia. Policial Cristiano Oliveira da Cruz, correto? Sim, senhor. Policial, o senhor não tem nenhum parentesco com o senhor Gleidson Batista Goulart, nem com a senhora Thaís Félix Pereira Nunes, não, né? Não, senhor. O senhor já sabe do compromisso de verdade, sob pena de praticar um crime de falso testemunho. Consta aqui na denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público que no dia 31 de julho de 2023, no período da tarde, o senhor Gleidson teria praticado ameaça e agressão em face da senhora Thaís Félix Pereira Nunes. O senhor tem conhecimento desses fatos? O senhor sabe relatar se esses fatos aconteceram ou não? Sim, senhor. Pode relatar o que o senhor sabe. Nós somos empenhados numa ocorrência de via de fato agressão, no condomínio Palmeiras, na região do Vila das Flores, ou sítio Porções. Chegando lá no local, fomos informados que o indivíduo, após as agressões, ele tinha evadido do local lá porque ele teria sido agredido por populares lá e teria evadido para a invasão Donizete, que é lá próximo. Nós deslocamos nesse local, perguntamos a algumas pessoas que estavam lá se teria havido esse autor, né, na proximidade. Eles falaram que ele havia sido agredido lá novamente e evadiu para as ruas próximas lá. Nisso, nós deslocamos para uma rua próxima, eu não recordo o nome da rua lá, e deparamos com ele já abordado por uma outra viatura policial no local. Aí perguntamos ele do fato, ele, de imediato, ele começou a negar, né, que teria participado dessa agressão lá. Aí, posteriormente, ele assumiu que realmente ele tinha agredido a vítima. Aí deslocamos até a residência dele, para perguntar lá se algum parente soube dessas agressões ou não. Era a avó dele que estava no apartamento, lá no local. Aí, segundo a avó dela, ela estava preocupada com o esposo, que estava acamado, né? Estava na residência lá, só que acamado. Perguntamos a ela o que tinha ocorrido, se ela sabia alguma coisa de faca, nesse sentido. Ela passou para nós que não tinha nenhuma faca lá. E ele já estava dentro da viatura, lá no pátio do condomínio. Aí chegamos lá, perguntamos ele se ocorreu o fato, ele realmente afirmou que tinha ocorrido o fato e tinha dispensado essa faca. Foi até eu que localizei a faca próximo de uma árvore lá no local. E a vítima tinha sido socorrida por uma outra viatura para a UPA Norte, lá no local. Entendeu? Aí, após ter achado a faca, né, deslocamos para o batalhão, para o REDS. Nisso, a viatura chegou com a vítima lá posterior. Aí ela alegou que ele tinha levado ela para uma mata lá dentro do condomínio e agredido ela com essa faca. Praticou cortes na perna dela e, se eu não salvo engano, no pescoço também. Passou essa faca no pescoço dela. É o que eu tenho a relatar. Dada a palavra ao Ministério Público, doutora Gislaine. Obrigada. Bom dia, policial. Esse bairro, né, essa localidade aí onde aconteceram esses fatos, aqui consta como Rua Oliveira, Alto das Flores. Esse local é um local, assim, que tem bastante criminalidade, ou é um local tranquilo? Como que é a região lá? Lá é mais tráfico, né? Lá é mais tráfico de drogas que ocorre na região lá. E tendo muita ocorrência também de Maria da Penha, né? Que é agressão de família. Entendi. Nesses locais, quando acontece determinado tipo de crime, as pessoas ficam com medo de falar, ou elas falam livremente, elas comparecem para prestar depoimento? Como que funciona isso? Eles têm muito receio de retaliação, né? De ser vítima lá, posterior. Entendi. Nesse dia dos fatos, o senhor sabe quem que socorreu a Thaís? Como que as facadas pararam? O que foi que aconteceu lá que ele não chegou no resultado, morte? O que tivemos de notícia foi que moradores lá visualizou a situação lá no fundo lá dessa mata e partiu para cima dele, entendeu?
agrediu ele, ele conseguiu desvencilhar lá das agressões e correu para essa invasão Donizete lá que eu relatei. Então, a invasão Donizete é um local diferente de onde aconteceram os fatos. Sim, senhora. Mas é próximo. É próximo. Entendi. A faca o senhor encontrou na invasão Donizete ou lá onde os fatos aconteceram? Dentro do condomínio, mais à frente, não no local, exatamente no local onde ocorreu as agressões. Foi mais à frente que ele dispensou. Mas não foi lá no Donizete, não. Não, senhora. Entendi. E as pessoas, o senhor disse, né, que as pessoas interviram ali no momento que estava acontecendo as facadas. Na hora que foi a guarnição do senhor que encontrou ele ou foi outra? Foi outra guarnição, porque nós fomos até o Donizete, né, por local onde falaram que ele teria evadido, não localizamos ele lá e fomos para a rua próximo lá mesmo, é tudo próximo, Entendi. o local lá. Aí nessa outra rua ele estava lá já abordado por uma outra guarnição policial. Tá. E quando o senhor chega até esse local, onde ele já estava abordado pela guarnição, qual que foi a situação que o senhor encontrou? Ele estava machucado, parecia que tinha apanhado realmente? O que foi que aconteceu lá? Ele estava descalço, sem camisa e suado, como se estivesse correndo de alguma situação, evadindo, né, de alguma situação. Aí, nesse primeiro momento, perguntamos ele se ele estava envolvido no fato, ele negou. Aí, posteriormente, perguntamos por que estava suado, ele realmente admitiu que teria agredido essa vítima. Então, no primeiro momento, ele negou. Negou. Tá. E aí, depois ele assumiu que ele tinha agredido a vítima e por quê? Segundo ele, houve um atrito entre a vítima e a avó dele. Aí ele queria que essa vítima fosse lá pedir desculpa para a avó, para ele poder levar ela para lá, para o local, né? Aí ela chegou no prédio para pedir desculpa à avó dele, ele pegou ela e desceu com ela lá para essa mata, lá no fundo do condomínio. Tá. O senhor chegou a conversar com a vítima nesse dia? Só posterior na hora do registro, que ela estava na UPA sendo atendida lá. Tá. E o senhor lembra de alguma coisa que ela tenha falado sobre esses fatos? O que ela contou? Falou que ele não aceitava o término do relacionamento dos dois. Aí, Então, esse seria o motivo? provavelmente seria o motivo. E essa desavença com a avó, ela mencionou alguma coisa disso? Não, senhora, não recordo. Tá. E ela falou se ela foi de livre e espontânea vontade na casa dele conversar com a avó, ou se de alguma forma ele pressionou ela para poder ir até a avó? Recordo, sim, que ela falou que ele fez pressão para ela ir lá, pedir essas desculpas para a avó dele. Entendi. Uhum. Tá bom, eu não tenho mais perguntas. Obrigada. Por nada. Dada a palavra à defesa. Tudo bem, professor policial? Bom dia. Bom dia. Seguindo aqui a sua oitiva lá na delegacia, completando as perguntas da doutora. Como é que chama? Da doutora Gislana, promotora. Você teve o contato com a vítima a que momento? Posterior ao socorro dela até a UPA Norte. A gente ainda estava no batalhão fazendo o registro dos fatos, ela deslocou até lá, onde nós pegamos os relatos dela para complementar o REDS. Tá, nesse momento ela já teria sido socorrida, então, e liberada da UPA. Sim, senhor. Na conversa que o senhor teve com a Thaís, ela chegou a mencionar se ele teve a intenção de matá-lo ou não? Não, ela não mencionou nada para mim, não recordo. Eu posso ler um trechinho aqui do seu depoimento? Sim, senhor. Ó, o senhor relata que Thaís menciona para o senhor que Gleice é seu ex-namorado, que havia chegado em sua casa, começado a discutir. Que logo depois pegou uma faca, mas que não tinha intenção de matá-la, apenas assustá-la. O senhor recorda? Recordo. Pode completar. Tudo bem? Tudo bem.
colocar um óculos aqui, porque eu já não enxergo mais. A idade. Senhor Cristiano, eu vou ler um pequeno pedacinho aqui, tá bom? Tá. Cadê onde que é isso? Aqui é mais tudo. Tá. Tá. Olha, eu vou ler aqui um pedacinho. Onde que começa? Respondeu que sua guarnição foi empenhada para comparecer à ponte da invasão do Donizete em Betim, onde o indivíduo, posteriormente identificado como Gleidson, estaria contido por diversas pessoas. Que, segundo o depoente, a denúncia seria que Gleidson desferiu facadas em Thaís, sua ex-namorada. Que a guarnição militar se deslocou ao local e encontraram diversos populares, que informaram que estava contendo Gleidson. A minha primeira pergunta vem aqui. O senhor lembra mais ou menos quantas pessoas seriam esses populares que tinham se juntado? Não, senhora. No momento que eu cheguei lá na ponte do Donizete, havia umas 3 pessoas lá. Isso eram mulheres que estavam lá. Perguntamos se havia ocorrido alguma coisa no local ali. Eles falaram que não. Que um rapaz teria corrido lá para o local e posterior evadiu para uma outra rua lá próximo. Foi onde eu localizei ele já abordado pela outra guarnição. Ah, tá bom. Aí eu vou continuar, tá? Após ele ter desferido golpes de faca em Thaís, mas que Gleidson conseguiu se desvencilhar e evadiu o local. Que os populares apontaram o sentido pelo qual Gleidson evadiu e passaram a rastreá-lo, sendo que após algum tempo procurando por ele, outra viatura da Polícia Militar havia o abordado. Que, segundo o depoente Gleidson, estava com ferimento no lábio e sujo de sangue nas mãos e próximo à boca. Que Thaís já havia sido socorrida por outra guarnição militar, que a levou até a UPA. Que Thaís confirmou a guarnição, que a socorreu, que Gleidson a atacou com facadas e precisou ser atendida na UPA. Que Gleidson disse aos policiais militares que Thaís é sua ex-namorada e havia chegado em sua casa e começado a discutir com sua avó. Que Gleidson se irritou, pegou uma faca e a convenceu a acompanhá-lo até os fundos do condomínio, onde fica a casa da avó. Que ao chegarem nos fundos do condomínio, Gleidson desferiu 3 golpes de faca em sua perna, mas não tinha intenção de matá-la, apenas assustá-la. Quem foi que falou para o senhor isto? Gleidson. O Gleidson, tá. Ele falou no momento que o senhor pegou, na hora do flagrante, que ele não tinha intenção de matá-la, apenas assustá-la. Na hora que estavam fazendo o REDS, no depoimento dele no momento do registro da ocorrência. Tá, eu acredito que ele não estava acompanhado de advogado esse horário, né? Não, senhora. Tá bom. Vou continuar. Que ainda, segundo Gleidson, após desferir as facadas, ele correu do local, mas foi abordado por moradores do condomínio que ouviram Thaís gritar por socorro e foi agredido pelos moradores. Que o depoente afirma que Gleidson levou os policiais militares ao lugar onde havia deixado a faca e o instrumento do crime foi apreendido pelos militares, que, segundo a versão de Thaís, aos policiais militares, afirmou que vem sendo ameaçada há cerca de 3 semanas. Ela falou isso para o senhor? Não recordo. Tá, eu só estou perguntando porque ela falou em audiência que não estava sendo ameaçada, tá? Pois é ex-namorada de Gleidson. E ele queria... O restante não está aqui, mas acredito que não seja importante. Eu estou muito satisfeita, tá bom? Muito obrigado. Devolvo a palavra, excelência.
Senhores jurados, tem alguma pergunta que querem ser dirigida à testemunha? Ok, está encerrado então o depoimento policial. Policial, o senhor precisa de declaração de comparecimento? Sim, senhor. Aí eles vão fornecer para o senhor lá no quarto andar, tá? Sim, Obrigado. senhor. Obrigado. Bom dia. Certo. Bom dia, policial Jonathan Kelvin Reis de Sena, correto? Sim. Sim. Vamos só aguardar. Policial Jonathan Kelvin Reis de Sena. Policial, o senhor tem algum parentesco com o réu Cleidson Batista Goulart ou com a senhora Thaís Félix Pereira Nunes? Não. O senhor já sabe do compromisso da verdade, sob pena de praticar o crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal. Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público que no dia 31 de julho de 2023, no período da tarde, a senhora Thaís teria sido vítima de ameaça e agressão praticada pelo réu Cleidson Batista Goulart. O senhor tem conhecimento sobre esses fatos? Sabe se são verdadeiros ou não esses fatos? Tenho conhecimento desse fato. O que o senhor sabe e o que o senhor pode relatar? Então, no referido dia, eu, Sargento Oliveira, era a viatura de atendimento. Recebeu a chamada, né, no Copom, que um indivíduo estava tinha agredido a namorada e estava sendo... Peraí, só um minutinho. Chega só um pouco mais perto do microfone, que apesar da gente estar conseguindo ouvir o senhor, na gravação pode não sair bem. Ok? Obrigado. Que o indivíduo estava sendo agredido por populares, pelo fato dele ter agredido a namorada. Quando a gente deslocou até o local, ele já tinha fugido e logo em seguida ele foi abordado por outros policiais, né? A gente já encontrou ele, já tinha sido abordado por outros policiais. Como nós éramos a viatura de atendimento no dia, a gente conduziu ele e registrou o BO, mas a gente não teve nenhum contato com a vítima, não. Quem socorreu a vítima foram outros policiais. Dada a palavra ao Ministério Público, doutora Islane. Bom dia, policial. O senhor participou, então, com aquele outro policial que acabou de sair daqui? Sim, senhora. O senhor se recorda de ter ouvido o acusado falar alguma coisa sobre esses fatos? Lembro, sim. O que o senhor ouviu ele dizer? Primeiro ele negou, né? Disse que não tinha feito nada, mas depois a gente conversando com ele disse sim que desferiu algumas facadas nas pernas dela. Tá. Constou aqui no REDS. Num primeiro momento, o indivíduo negou ser o autor das agressões. E qual justificativa que ele deu, então, para as pessoas, né, da região lá terem batido nele, feito alguma coisa? O que ele falou? Não me recordo. Entendi. Aí depois o que ele falou? Depois que ele estava naquela situação lá, depois de ter negado, ele falou o quê? Então, a gente achou estranho porque quando a gente encontrou ele estava com sangue. Sangue eu não me recordo aonde, não sei se era nas mãos. Tanto que até quando eu fui pegar o documento dele, eu calcei uma luva porque estava sujo de sangue, para identificar ele. E nisso, ele negando, a gente perguntando, mas esse sangue é da onde, então? Né? Aí ele foi e acabou falando, que tinha desferido uma facada na namorada dele mesmo, nas partes da perna, nas regiões da perna, e depois disso eu não me recordo muito mais, não. E ele contou por que ele parou com essas facadas? Ou o senhor ficou sabendo de alguma forma lá o que interrompeu essas facadas? Não me recordo. Uhum. E aí, depois que ele falou para o senhor que ele realmente tinha dado as facadas, ele falou o que foi que aconteceu,
para ele dar essas facadas? Qual foi o Sim. motivo? Ele disse pra gente que parece que a namorada dele tinha desentendido com a avó, alguma coisa assim. Aí parece que ela foi até o local, brigou com a avó, alguma coisa assim, e ele desceu com ela, e no que ele desceu com ela, ele já desferiu as facadas nela. Quando o senhor fala desceu com ela, desceu de onde? É porque lá é um condomínio, né? É um grupamento de condomínio, era num bloco. Eu não lembro qual andar que era. Quando eu falo desceu com ela, desceu do apartamento. Entendi. Desceu do apartamento. Tá. Esse local onde ele foi encontrado é o mesmo local onde os fatos aconteceram ou não? Não, Mas não é. é perto? É perto, sim. Entendi. E como é que os senhores chegaram até esse local onde ele foi encontrado? Então, na rede rádio estava dizendo que ele estava no condomínio Palmeiras 1, correto? A gente passou por lá e não viu ele. E continuamos no patrulhamento. No patrulhamento a gente desceu, entramos acho que na rua 20, eu acho, que é perto, bem perto também. E deparamos com algumas pessoas e perguntamos se elas tinham visto alguma coisa. Aí elas apontaram para a gente, passou um indivíduo correndo para lá. Aí a gente seguiu no caminho que eles disseram. Quando a gente chegou lá, já tinha outros policiais com ele abordado já. Já tinha abordado ele. Aqui, esse local lá onde os fatos aconteceram, lá onde ele foi encontrado, teve uma policial civil que escreveu assim da declaração dela. Tivemos muitas dificuldades, uma vez que o condomínio é conhecido como local de intensa movimentação criminosa. Eles tiveram dificuldade de arrolar testemunhas e das pessoas comparecerem. O que o senhor tem para dizer a respeito disso? Realmente é ou não é? Como é que funciona isso lá? Sim, lá é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e cometimento de crime violento também. Acontece muito lá. Lá é uma das áreas mais problemáticas lá da 284 Companhia, da Polícia Militar do 33. E aí as pessoas têm medo de dar... Tem medo, sim. Tem medo, sim. Um caso assim, em favor da vítima? Tem medo, sim. É difícil. É difícil você arrolar testemunha lá, sim. Entendi. Eu não tenho mais perguntas. Obrigada. Dada a palavra à defesa. Senhor Jonathan, tudo bem? Eu não sei se é bom dia ou se é boa tarde, mas eu vou fazer poucas perguntas para o senhor. Na hora da confecção deste REDS, o senhor estava presente? Estava, sim. O senhor estava? Estava. Então, o senhor confirma para mim o que eu vou ler aqui, tá? Assim, ao ser indagado novamente, Gleidson afirmou ter desferido 3 golpes de faca na perna de sua ex-namorada. Segundo o autor, estava em sua residência, onde mora com seus avós, que em determinado momento, sua ex-namorada de nome Thaís adentrou em sua residência e passou a discutir com sua avó. E, em determinada ocasião, desferiu um empurrão nesta. O senhor confirma? Foi isso que ele disse, sim. Foi isso que ele disse, tá. Foi. Outra coisinha também que eu quero perguntar ao senhor. O senhor disse que esse local ele é muito problemático por conta da grande movimentação criminosa, né? Sim. Este bairro, ele é um bairro muito populoso, tem muitas pessoas na rua, ou é um bairro mais tranquilo, mais residencial? O senhor poderia descrever? Não, lá é bem movimentado. Bem O bairro é movimentado. bem movimentado. Bem movimentado. Este local onde aconteceu os fatos, ele é perto de um lugar movimentado ou é um lugar mais afastado? Não, ele é perto de um lugar movimentado, sim. Ele é perto, Perto. né? Só um minutinho, por favor. O senhor que... Não foi o senhor que encontrou, né? O Gleidson escondido, foi outra viatura. Sim, Tá. foram outros policiais. Mas o senhor conseguiu visualizá-lo na hora que os outros policiais o prenderam? Sim, visualizando, sim. Foi nossa. O senhor percebeu se ele estava muito machucado? Se a roupa dele estava rasgada? Nossa senhora, não me recordo. Você não recorda, Não me né? recordo.
No momento que o senhor chegou, tinha muitas pessoas no local, os populares? Não, a gente não deparou com umas 4 ou 5 pessoas que apontaram para a gente, que foi um indivíduo que passou para lá. Sim. Só isso. Aí a gente seguiu e encontrou com as viaturas com ele sendo abordado. Tá. Eu queria saber se ele deu trabalho para ser preso ou se ele se entregou numa boa. Como é que foi? Não, não resistiu, não apresentou. Não resistiu, não Verdade. apresentou. Tá. Eu estou muito satisfeita, muito obrigada. Devolvo a palavra, Excelência. Senhores jurados, tem alguma pergunta que querem que seja dirigida à testemunha? Está encerrado, então, o depoimento. Policial, o senhor precisa de declaração de comparecimento? Sim. Pode pegar lá no quarto andar, eles vão fornecer para reproduzir. Gleidson Batista Goulart, correto? Correto. Senhor Gleidson, o senhor teve a oportunidade de conversar em reservado com os advogados do senhor antes do senhor ser interrogado. Eles devem ter informado o senhor que o senhor tem o direito constitucional ao silêncio, né? Sim. O senhor pode responder as perguntas que o senhor quiser responder. Se o senhor não quiser responder nenhuma, é um direito constitucional do senhor. Sim. E, de forma nenhuma, o silêncio do senhor pode ser interpretado como confissão em prejuízo da defesa do senhor. É um direito constitucional o senhor responder a pergunta que o senhor quiser responder. E, se não quiser responder nenhuma, é um direito do senhor. Sim, Vossa Excelência. Eu vou fazer inicialmente umas perguntas pessoais e, em seguida, me foi informado pelos defensores, só me corrija se é isso mesmo, doutora Silva, doutora Elias, ele não vai responder as perguntas, ele vai responder as perguntas da defesa, é isso? E dos jurados, ok. Então, com relação às perguntas pessoais, podemos prosseguir, não é isso? Eu vou, então, ouvi-lo sobre as questões pessoais, tá? Qual que é o estado civil do senhor? Solteiro. O senhor nasceu em qual cidade? Betim. Em qual data? 30/6/2000. Escolaridade. 8º ano. Profissão. Metalúrgico. Consta que o senhor é filho de Shirley Aparecida Teixeira e Vander Batista Goulart, correto? Sim, Confirma? correto. Residência do senhor? Condomínio que eu moro com a minha avó. O senhor sabe falar a rua? Rua Pau Brasil, 269, bloco 14, apartamento 502. É da sua avó, caso. Isso. Algum antecedente criminal? Não. Algum problema de saúde? Não. Alguma dependência de álcool ou droga? Não. Alguma pessoa que dependa financeiramente do senhor, filho menor ou alguma outra pessoa? Não, somente minha família mesmo. Ok. Bom, eu vou passar então diretamente a palavra à defesa, como postulado pela defesa, para que sejam feitas então as perguntas. Doutora Silva, eu vou pedir só para a senhora falar no microfone para poder constar da gravação. Se quiser pegar esse aqui, não sei se... Acho que esse aqui dá. Esse aqui dá. Eu acho que deu, Excelência. Deu. Bom dia. Nossa. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Vamos lá. O senhor já nos falou que teve 23 anos. Então, não vou fazer essa pergunta, né? O Correto. senhor também já falou que estudou até a 8ª série. Então, também não preciso fazer. O senhor já foi preso antes desse fato? Não. O senhor já respondeu algum processo? Não, tá ligado. Será que ele perdeu a conexão na hora que chegou aqui? Excelência. Então, peraí. Deixa eu usar esse aqui mesmo. Obrigada, doutor. Tá perto. Eu vou iniciar, porque está gravando, né? Tá.
É porque está perto. Esse aqui mesmo, está. Bom dia, seu Gleison. Bom dia, doutora Silva. Tá dando? Agora, tá dando? Tá. Então, vamos lá. O senhor já nos falou que o senhor tem 23 anos. Correto. Então, no dia 30/6 desse mês, o senhor fará 24 anos. 24 anos. O senhor também já nos falou que está na 8ª série, então não precisa, estudou até a 8ª série. Sim. Então, não vou precisar perguntar isso, né? Eu quero saber do senhor se já foi preso antes desse fato. Nunca, primeira vez. Tá. O senhor já respondeu algum processo criminal antes desse fato? Não. Tá. Uma pergunta terrível, mas eu tenho que perguntar ao senhor. O senhor quis matar a vítima? Não. Não Eu quis matar. apenas queria só assustar ela, mas nunca houve intenção de matar. Tá. O senhor trabalhava de carteira assinada na época dos fatos? Eu estava voltando a trabalhar já de carteira assinada na época dos fatos Tá. ocorridos. A sua carteira estava assinada na data do fato? Na data do fato, estava. Sim, isso eu queria saber. Eu gostaria de saber se o senhor está arrependido de ter ferido a vítima? Estou completamente arrependido. Por quê que o senhor se arrependeu? Porque, infelizmente, eu nunca tinha sido preso, nunca tive uma passagem. E hoje, uma coisa que eu perdi foi meu nome. Não posso nem voltar onde eu moro mais, onde eu já conversei com a minha mãe, com meu pai, com meus avós, onde eu vou estar até mudando de cidade, onde eu não posso estar relatando aqui neste momento, para mim recomeçar a minha vida tudo de novo, porque eu sou novo ainda, então eu vou fazer apenas 24 anos. Tá, eu quero saber uma pergunta, eu preciso da sinceridade do senhor, tá bom? O senhor ameaçou a vítima de alguma forma antes ou depois desse fato? Não, E os irmãos da vítima? não, E a mãe da vítima? não ameacei. Tá. O senhor já foi intimado alguma vez por alguma delegacia para responder sobre ameaça Nunca, de nenhuma pessoa? de nenhuma pessoa. Tá. O que o senhor pretende fazer quando o senhor sair da prisão? Eu pretendo voltar à minha vida, o que era antes, voltar a trabalhar honestamente, poder ganhar meu dinheiro, reconstruir uma família de novo, mas em um ambiente novo, em um lugar novo, onde que ninguém me conhece, ninguém precisa ficar sabendo do que já aconteceu na minha vida. Tá. Por que agora vamos voltar no dia da confusão entre a Thaís, você e a sua avó. Não é na data dos fatos, tá? Tá bom. Não, porque foi falado aqui hoje, então pode ter pairado dúvida aos participantes. Então, a gente tem que trazer algumas perguntas desse fato. Sim. Eu quero saber se é verdade que o senhor trancou a senhora Thaís dentro de casa e pediu a ela um telefone. Você trancou ela dentro de casa? Eu não tranquei ela dentro de casa. Eu apenas escorei a porta que ficou fechada, porque a mãe dela tinha comprado um telefone. E eu falei com a mãe dela, eu me comprometo a ajudar a pagar. Aí, como a gente estava separando, a única coisa que eu queria de volta era só o telefone. Aí, no momento que o irmão dela também foi até lá no apartamento, aonde que ela tinha empurrado minha avó e minha avó caído no chão. E a minha avó é uma senhora de 64 anos de idade. Alguma coisa que não combinou. O que tem a ver com o irmão dela chegar no apartamento? Que o irmão dela foi lá ajudar ela para pegar as coisas dela de volta do apartamento, aonde que a gente morava, a pegar as roupas, a pegar liquidificador. Tá, o irmão dela entrou no apartamento? Entrou. Quem que abriu a porta? Foi ele mesmo. O irmão dela? Aham. A porta não estava fechada? Tava. Fechada ou trancada? Tava só fechada, não trancada. Ah, tá. Em momento algum a porta estava trancada. Sim. Então, por que ela, já que a porta não estava trancada, estava só fechada, por que ela empurrou sua avó? Porque ela estava querendo que minha avó deixasse ela passar. A minha avó só estava do meu lado só conversando comigo, tanto que foi na hora que o irmão dela chegou. Então, ela empurrou sua avó para ela passar? Para ela passar. Ah, entendi. Você estava pagando as prestações desse celular? Tava. Do seu bolso? Do meu bolso, do meu dinheiro trabalhado. Tá. A sua avó chegou a cair no chão quando ela Sim, empurrou? minha avó caiu no chão. Quem que ajudou sua avó a levantar? Foi eu mesmo.
Foi você mesmo? Foi eu mesmo, e aí minha avó apoiando na parede também conseguiu levantar. Tá. Eu gostaria que você contasse para nós se a sua avó é alta ou baixa. É baixa. Ela é magra ou ela é fortinha? Não muito forte, ela Tá. Ela é maior ou menor do que eu? é menor do que você, Ela é mais fortinha ou mais magrinha do que eu? mais magra do que você. O cabelo dela é preto ou é branco? O cabelo da minha avó branco, E quantos anos que ela tem? 64. Tá. Mais um motivo que não tem nada a ver com o fato, mas foi falado aqui e nós precisamos esclarecer para os presentes, é o seguinte. Foi falado que uma certa feita, a Thaís teria chegado em casa e tinha encontrado drogas em cima da mesa. Isso é verdade? Não, O senhor é usuário de drogas? não, O senhor já vendeu droga na sua vida? não, O senhor já foi denunciado por tráfico de drogas? não. Não, tá bom. Também outro fato que veio à tona e eu preciso perguntar ao senhor, porque também é um meio de autodefesa, tá bom? Algum dia o senhor falou, ou brincando, ou de forma séria, para a sua ex-sogra, agora eu esqueci o nome dela, Andresa, né? Andressa. Para a senhora Andresa, mesmo que seja de brincadeira, o senhor falou para ela, não estou usando droga, estou vendendo. Mesmo que de brincadeira, de tom irônico, o senhor falou isso para ela algum dia? Não, E por que que ela falou isso aqui hoje? porque nós dois chegou até uma discussão, eu e ela, por causa de um videogame. Que eu comprei na mão dela o videogame e paguei também do meu salário que ela viu. E ela estava prendendo o meu videogame porque a filha dela não queria dar o celular de volta. Aí eles tentou segurar o meu videogame e eu falei com ela, eu quero o meu videogame porque eu paguei. Mas o que que isso tem a ver com ela falar que o senhor um dia disse a ela que não estava usando droga, mas estava vendendo? É isso que eu quero saber, não é nada de Porque videogame. a filha dela estava me acusando de ser usuário de droga, para terminar comigo. E sendo que eu nunca usei droga, igual ela mesma relatou, que ela nunca viu isso no apartamento onde que nós morava. Nunca. Tá bom. Vou fazer de novo a pergunta, talvez o senhor não entendeu. Se o senhor não tiver entendido, fala, olha, eu não entendi mesmo, vou responder, tá? Seja sincero. A Thaís, usar o motivo do senhor ser usuário de droga para só assim terminar o relacionamento, não tem nada a ver com a pergunta que eu fiz para o senhor. Sim. Eu quero saber se algum dia, mesmo que de forma irônica, o senhor, ou de brincadeira, ou o senhor nunca falou, eu quero saber isso. Sim. Algum dia, mesmo que de brincadeira, o senhor falou para Dona Andressa. Andressa que o senhor não estava usando, que o senhor estava vendendo, mesmo de forma sarcástica? Não, nunca O senhor falei isso para ela. nunca falou. Nunca Tá. falei. Eu estou satisfeita. Doutor, acabei. Você quer perguntar? Obrigada, excelência. Senhores jurados, os senhores têm alguma pergunta que querem que seja dirigida ao réu? Ok, está encerrado então o interrogatório.